Quando o fundo imobiliário cai, a primeira coisa que você tem que buscar entender é o porquê caiu, né. Então, assim, aconteceu algo dentro do ativo, o inquilino saiu, teve algum problema com o imóvel, por que que caiu? Não aconteceu nada, é uma coisa de mercado que está afetando todos os fundos imobiliários, a bolsa de valores como um todo. Não aconteceu nada dentro daquele ativo. Então aquilo ali é uma oportunidade clara, né. Só que muitas vezes as pessoas travam pelo psicológico, né, fica ali: "Ah, caiu, eu acho que não vale mais a pena, eu acho que eu vou perder dinheiro com isso". E aí vem muito da questão do porquê que você entrou no fundo imobiliário, né. Se o seu intuito realmente é a renda, então se você está pagando menos pelo fundo imobiliário ali que está te trazendo o mesmo dividendo, então o seu dividend yield, né, ele aumenta ali naquele momento. Então é esse foco. Muita gente infelizmente entrou em fundos imobiliários com a cabeça errada, né. E agora que está tudo caindo, ela ou se arrepende e sai, ou ela tem que realmente se conformar realmente ali com o veículo e ver que realmente é um veículo de renda. O que que você avalia? Quais os pontos principais que você avalia para investir em um fundo imobiliário? Sim, então, a gente primeiro tem que ver qual é o segmento, né, porque cada tipo de fundo imobiliário a gente avalia de uma maneira diferente. Se for um fundo imobiliário de galpão, se é um de shopping, se é um de papel, aí a gente tem pontos totalmente diferentes. Quando é um fundo de tijolo, como é o caso desses que eu acabei de citar, eu gosto muito de olhar a questão dos imóveis, logicamente, né, os contratos, ver quanto tempo, se tem vacância, né, se os imóveis estão vagos, qual é o dividend yield, isso é muito importante. Se o preço também é uma métrica que não dá para ficar de fora, né. Por mais que o fundo imobiliário seja bom, a gente tem que ter um preço teto para pagar ali dentro dele. Então é basicamente assim que eu avalio um fundo de tijolo. Quando a gente vai falar dos outros segmentos, por exemplo, fundo de papel, né, que são CRIs, que são dívidas imobiliárias, então não é o tijolo propriamente dito ali dentro, a gente tem que olhar muito para o preço, né. Eu acho que é o principal erro que a galera comete, é olhar somente o dividendo, porque esse fundo imobiliário tem uma tendência natural de trazer mais dividendo, né, e paga qualquer preço. Então eu gosto de utilizar aquela métrica PVP para avaliar o fundo de papel, né. PVPs acima de 1,2 na verdade, né, que indica, 20% acima do preço, eu já acho caro e eu paro de comprar ali. Então é uma métrica, para mim, primordial para fundo de papel. Para fundo de tijolo, eu gosto de utilizar outras métricas. Por quê? O PVP ele não é tão direto para fundo de tijolo, né. Fundo de papel são dívidas imobiliárias, então a gente tem ali, uma questão contábil muito certinha. A gente sabe quanto que tem ali de patrimônio, então se está acima, ele já está sendo negociado acima. Quando a gente vai falar de tijolo, existem outras métricas que devem ser analisadas. Eu gosto de utilizar o modelo de Gordon, né, que é uma fórmula bem basiquinha, nada demais não, que leva em consideração o risco de toda a operação, e eu gosto de fazer a precificação através dali. Quem tiver interesse, só pesquisar aí no Google que acha facilmente. O fundo que paga mais dividendos, ele é o melhor para se investir ou às vezes pode ser uma furada? Nem sempre é o melhor, mas lógico que quando a gente vai investir em fundo imobiliário, a gente quer dividendo, né. Todo mundo tá pelo dividendo, mas a gente tem que, mais uma vez, se você pegar a lista dos 20 fundos imobiliários que mais distribuíram dividendo, com certeza você vai ter muita coisa boa, mas vai ter muita pegadinha ali dentro também. Então, você tem que saber analisar o porquê que aquele fundo imobiliário está trazendo tanto dividendo, né. Então, lógico, os investidores mais arrojados, vamos dizer assim, são aqueles caras que têm eles querem mais risco, mas querem um retorno maior também. Então eles estão mais expostos a fundos de papéis, né, pouco, a fundos de tijolo. Então, pode ser um erro muito, muito grande, mas assim, a gente tem muita coisa boa lá dentro também. Então eu acho que é bom avaliar para você entender de fato o que é bom e o que não é. Conseguir separar ali.